Quem é referência de consistência para você? No esporte, você vai pensar em nomes como Cristiano Ronaldo, com a sua dedicação quase obsessiva, ou Schumacher, que dominou a Fórmula 1 por vários anos. No cinema, seria difícil ignorar lendas como Meryl Streep, que coleciona indicações ao Oscar como poucos, ou Tom Hanks, um verdadeiro camaleão das telas, ou até Denzel Washington, que nunca fez um filme ruim. Mas e no mundo dos carros? Quais são os modelos que definem consistência e versatilidade? Alguns poderiam citar o clássico Fusca, sempre confiável, ou o Toyota Corolla, um favorito universal por ser inimigo do mecânico. Só que nenhum deles oferece o equilíbrio perfeito, algo que serve para famílias, porém com um desempenho assustador. Mas será mesmo que não existe nenhum carro que seja essa navalha afiada? Bom, para nós, talvez exista um. Seja com o porta-mala cheio para uma viagem em família, ou acelerando ao seu máximo e engolindo adversários no circuito mais mortal do mundo, o Civic é a verdadeira carta coringa do automobilismo. Há mais de 5 décadas no mercado, ele se mostrou ser mais do que um carro. Desde sua estreia em 1972 como um hatchback simples para o dia a dia, até os recordes quebrados na pista mais mortal do automobilismo. O modelo japonês redefiniu o que significa ser um carro econômico, confiável e emocionante. E o que significa? Máximo para o homem, mínimo para a máquina. Hoje, você vai descobrir como essa simples filosofia transformou o Honda Civic e fez dele um dos carros mais respeitados por quem aprecia o que é genuinamente bom e como ele colocou a Honda no topo do mundo. Honda Civic, a prova de críticas. O nascimento. Desde jovem, Soichiro Honda demonstrava paixão por máquinas e engenharia. Nascido em 17 de novembro de 1906, na pequena vila de Komio, no Japão, ele cresceu ajudando seu pai, que era um ferreiro e também reparava bicicletas. Foi nesse ambiente que ele evoluiu como um inventor. Aos 15 anos, tornou-se aprendiz de mecânico na Art Shokai, onde adquiriu experiência que o levou a abrir sua própria filial e fabricar carros de corrida. Em 1937, fundou a Tokai Seiki para produzir anéis de pistão, mas suas fábricas foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. Das cinzas, ele criaria a Honda Motor Company em 1948. Nasceu no meio dos escombros do Japão pós-guerra. Naquela época, o país enfrentava desafios imensos para reconstruir sua economia devastada e a escassez de recursos forçou a criatividade. E foi nesse cenário que essa, até então pequena montadora, encontrou sua oportunidade. Inicialmente focada em produção de motores para bicicletas, a empresa logo se tornou uma gigante da indústria de motocicletas, com o lançamento da icônica Dream D-Type em 1949. O espírito visionário de Soichiro Honda, aliado à perspicácia empresarial de Takeo Fujisawa, levou a Honda a atingir o marco global nos anos 50. Então, nos anos 60, enquanto o Japão se urbanizava rapidamente, que a montadora de Soichiro começou a diversificar sua linha de produtos. Em 63, entrou no mercado automotivo com o utilitário leve T360 e o esportivo S500. Só que o verdadeiro divisor de águas veio em 72, quando a Honda lançou um veículo compacto, acessível e eficiente, projetado para atender às demandas crescentes de economia de combustível e regulamentações ambientais mais rígidas. O Civic seria uma resposta direta à crise do petróleo da década de 70 e à necessidade global por veículos econômicos e confiáveis, já com o conceito de máximo para o homem, mínimo para a máquina. Já já eu te explico. Mas a Honda conseguiu criar algo que atenderia às necessidades funcionais e se conectaria emocionalmente com os seus consumidores. O carro foi escolhido para simbolizar essa proposta de proximidade com a sociedade. A palavra Civic tem origem do latim civicus, o que significa relacionado a cidadãos ou pertence a uma cidade. É frequentemente associado a conceitos de civilidade, comunidade e vida urbana. E melhor nome não haveria. Os primeiros Civics.
O Honda Civic fez sua estreia em julho de 72, como um hatchback de 2 portas, seguindo pelo lançamento da versão sedã de 4 portas no ano seguinte. Equipado com um motor de 1.2 litros, tração dianteira e suspensão independente nas 4 rodas, ele rapidamente se tornou um favorito por sua dirigibilidade e eficiência de combustível. Essa combinação de praticidade e economia atendia perfeitamente às necessidades do grande público presente nas áreas urbanas. O primeiro grande passo do modelo para colocar o Honda no topo do mundo automotivo foi quando aconteceu a introdução do motor CVCC em 75. Com essa nova potência, o Civic atenderia às rigorosas regulamentações de emissões nos Estados Unidos, sem a necessidade de um catalisador, algo que poucos concorrentes conseguiam oferecer na época. Isso acabou fazendo com que o modelo japonês ficasse à frente de concorrentes diretos, como seu conterrâneo Toyota Corolla e o alemão globalizado Beetle. Além de suas qualidades técnicas, o Civic era muito prático. Seu design compacto era ideal para navegar pelas cidades em expansão, enquanto o interior oferecia um espaço suficiente para acomodar confortavelmente 4 adultos. Curiosamente, o motor CVCC não apenas marcou a história da indústria automotiva, como também recebeu um prêmio da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos por tamanha eficiência. Guarde essa palavra. Entre os destaques técnicos, o Civic oferecia motores de 1.2 litros com 55 cavalos na versão básica e 1.5 litros CVCC com 72 cavalos, acompanhado por transmissões manuais de 4 velocidades ou automáticas de 2 velocidades, chamado de Honda Matic. Sua eficiência de combustível, especialmente na versão CVCC, podia chegar a 16 km por litro, um número impressionante e apelativo para a época da crise de combustível. A segunda geração do Honda Civic, lançada em 1979, viria com um ajuste de algo que acabou sendo crítica de algumas pessoas: o seu design. All across the country, you'll see signs announcing the best gas mileage car in America, the Honda Civic 1300 FE, with an estimated EPA 41 miles per gallon and a remarkable 55 estimated highway miles per gallon. Use 41 for comparison, your mileage may vary. So every time you see this sign, think of this car, the new fuel-efficient Honda Civic. Honda, we make it simple. Com um visual mais refinado e aerodinâmico, o modelo tentou se ajustar às preferências do público da época. A fabricante manteve seu compromisso com a eficiência de combustível, mas deu um passo além ao melhorar a experiência de condução e o conforto dos ocupantes. Os motores dessa geração variavam de 1.3 a 1.5, oferecendo potências que iam de 55 a 68 cavalos respectivamente. Isso permitiu que a linha Civic atendesse a diferentes perfis de motoristas e necessidades de mercado, desde aqueles que buscavam economia até aquele que preferia um carro mais nervoso. Outro ponto de destaque foi a ampliação da gama de carrocerias, com a introdução de novos formatos, como o hatchback de 3 portas e a perua wagon, além da já consagrada versão sedã. A segurança também foi aprimorada nessa geração, com a adoção de estruturas mais rígidas e o uso de materiais projetados para deixar a máquina mais segura. A essa altura do campeonato, o objetivo da Honda em relação aos consumidores já estava se concretizando. O modelo, já na sua segunda geração, passou a ser sinônimo de durabilidade, economia e baixo custo. A segunda geração foi submetida a testes rigorosos em condições extremas, desde os desertos mais quentes até as regiões com climas gelados, para garantir sua confiabilidade em diferentes cenários globais. Como resultado, foram mais de 5 milhões de unidades produzidas globalmente, sendo mais populares nos Estados Unidos, Canadá, Europa e, óbvio, no Japão. Já a sua terceira geração, lançada em 83, marcou um divisor de águas na história do modelo. Essa fase trouxe uma revolução no design e na versatilidade, transformando o Civic em um veículo ainda mais atraente e adaptável às necessidades dos consumidores. O design foi completamente reformulado, adotando linhas aerodinâmicas e modernas que conferiram ao carro uma aparência mais dinâmica e contemporânea. Além disso,
O aumento da distância entre eixos proporcionou um espaço interno mais amplo e confortável, enquanto a dirigibilidade foi significativamente aprimorada graças à inclusão de uma suspensão mais avançada. Uma das principais inovações dessa geração foi a introdução do Civic CRX, uma versão esportiva que rapidamente se tornou um ícone entre os entusiastas do automobilismo. Com motores que alcançavam até 118 cavalos de potência, o CRX conquistou à primeira vista. Ainda sobre o consumo, sua performance em rankings de eficiência de combustível da Agência de Proteção Ambiental garantiu ao modelo um lugar de destaque, frequentemente ocupando as primeiras posições. O período também foi marcado por outras inovações notáveis, como o lançamento do queridinho Civic SI em 84, que trouxe motores de 1.5 e 1.6 litros e rapidamente ganhou popularidade no Japão e nos Estados Unidos. A versão CRX HF se destacou por estabelecer novos padrões de eficiência energética, alcançando impressionantes 25 km por litro em estradas. Nem o seu Fiat Mobi aposto que não faz isso. Já o hatchback de 3 portas, com o seu design apelidado de bala, ajudou a posicionar o Civic como um carro jovem, urbano e estiloso. É nítido como a Honda conseguiu acertar em todos os nichos com maestria, algo que nenhuma fábrica conseguiu na época. Essa geração representou também a filosofia de design da Honda. Pela primeira vez, a marca adotou plenamente o conceito MM, Man, Maximum, Machine, Minimum, que prioriza o espaço para os ocupantes em vez do espaço ocupado pela mecânica do veículo. Isso exigiu que componentes internos fossem compactados e o layout fosse otimizado. Oferecendo potências entre 70 e 118 cavalos, o Civic apresentava excelente desempenho. A suspensão independente nas 4 rodas, com molas helicoidais, completava o pacote de inovação. A 4ª geração do modelo, lançado em 87, trouxe um grande salto no nicho dos compactos para o modelo. O que mais chamou a atenção de todas as versões foi a introdução do revolucionário motor B16A, com tecnologia VTEC, que ajustava automaticamente o tempo de válvulas para oferecer desempenho superior em altas rotações e economia de combustível em baixas velocidades. O design também passou por uma modernização significativa, com o capô mais baixo e linhas mais elegantes, o que fez do Civic um carro visualmente mais atrativo, enquanto sua eficiência aerodinâmica ajudava a melhorar o desempenho e o próprio consumo. Além disso, essa geração introduziu uma suspensão de duplo braço oscilante nas 4 rodas, uma tecnologia avançada que proporcionava maior estabilidade, conforto e dirigibilidade, especialmente em curvas e terrenos irregulares. Todas essas mudanças colocaram o carro mais próximo de todos os seus concorrentes, como o Golf MK2 e até mesmo do Corolla e o Escort MK3. Com esses ajustes deixando o carro equilibrado entre peso leve e potência, ele foi amplamente usado em campeonatos de autocross. Entre as versões de destaque, o Civic SI-R, lançado em 89, foi o que ganhou mais o público, principalmente os gearheads. Equipado com um motor 1.6 litros VTEC de 160 cavalos de potência, ele se posicionou como um dos carros compactos mais rápidos e divertidos de sua época. Não à toa, Ayrton Senna participou de um episódio do programa japonês Best Motoring, onde pilotou um Honda Civic SI-R EF9, preparado para a classe número 1 do campeonato japonês de carros de turismo, que tinha os seus 200 cavalos. A Honda também se dedicou a personalizar o Civic para diferentes mercados ao redor do mundo. No Japão, a marca apostou em hatchbacks esportivos para atrair motoristas mais jovens, enquanto nos Estados Unidos o foco foi em sedãs familiares que atendiam às necessidades de espaço e conforto. Nos bastidores, o Civic dessa geração começou a se destacar no mundo das corridas amadoras, especialmente nos autódromos dos Estados Unidos. Sua leveza, agilidade e confiabilidade o tornaram um favorito entre pilotos que buscavam desempenho em categorias de turismo. No Japão, o modelo SI-R surpreendeu competindo contra veículos de maior cilindrada, graças ao seu equilíbrio entre potência e peso. Com um comprimento de 3,96 metros e peso entre 870 a 1030 kg, o Civic era ágil diante de muitos rivais.
atuais. E foi nesse mesmo legado que sua quinta geração deixou, produzido entre 91 e 95. Essa fase foi um divisor de águas, especialmente pela expansão da produção para várias fábricas ao redor do mundo. O design dessa geração era mais arredondado e tinha um perfil mais aerodinâmico. O conceito foi cuidadosamente desenvolvido e testado em túneis de vento, algo que até então era usado apenas no mundo de performance automotiva, e o resultado foi um modelo mais eficiente em termos de consumo de combustível e com uma dirigibilidade ainda melhor. Entre as versões, o destaque ficou para o esportivo Civic VTI, que rapidamente se tornou objeto de desejo entre os marmanjos. Equipado com o motor 1.6 litros VTEC de 160 cavalos de potência, o VTI oferecia desempenho de carro esportivo, combinado com a confiabilidade e praticidade típicas do Civic. Já nos Estados Unidos, o hatchback dessa geração se destacou na cena da personalização automotiva, no famoso tuning, ganhando também popularidade após aparecer no filme Velozes e Furiosos. Aposto que você nem lembra, né, dele. Editor, coloca o take aí na tela. Essa geração conquistou diversos prêmios ao redor do mundo, sendo eleito carro do ano no mercado japonês e americano. Com uma distância entre eixos de 2,57 metros e peso médio de 960 kg, o Civic oferecia um equilíbrio perfeito entre espaço interno, leveza e agilidade. As opções de motorização variavam de 1.3 a 1.6 litros. Já na sua sexta geração, produzida entre 1995 a 2000, marcou um momento histórico, especialmente para alguns outros mercados. Em 97, a Honda inaugurou sua fábrica no Brasil, no estado de São Paulo, iniciando a produção local do modelo, que já era visto com bons olhos para quem tinha condições de importá-lo. Já que até então o Civic vinha dos Estados Unidos, mas a nacionalização trouxe maior competitividade nos preços e a possibilidade de adaptar o carro às preferências do público brasileiro, o que fez a Honda ganhar tanta força em solo brasileiro quanto tinha nos Estados Unidos, por exemplo. No mercado internacional, o Civic manteve sua trajetória de evolução em eficiência e conforto, solidificando sua reputação como um dos carros compactos mais confiáveis e versáteis. Uma das principais inovações foi a introdução da resistente transmissão CVT, em algumas versões proporcionando uma condução mais suave e econômica. Nos Estados Unidos e Japão, a linha Civic dessa geração incluía o lançamento do icônico Type R, um hatchback esportivo nascido para as pistas. Equipado com um potente motor B16B de 185 cavalos de potência e com um peso reduzido, o Type R chegava com os dois pés na porta. Sua produção inicial foi de 16 mil unidades, todas saindo do Japão. Outro ponto de destaque dessa geração foi o reconhecimento global da confiabilidade do Civic. O modelo participou de rigorosos testes de longa duração e recebeu elogios de publicações renomadas como a Consumer Reports, que o classificou como um dos carros mais confiáveis do mundo. E não à toa, essa geração foi adaptada para corridas de turismo em todo o planeta, entrando no grupo chamado FIA Road Touring Car. Nas pistas, o carro com seu motor VTEC leve e de alta rotação brilhou nessas competições, especialmente no Japão e na Europa, enfrentando adversários de peso como o Ford Escort RS e o Volkswagen Golf GTI. Não perca a conta, a sétima geração, produzida entre 2000 e 2005, trouxe uma série de inovações que traria detalhes para torná-lo mais prático para o dia a dia. Essa fase ficou marcada por mudanças como o assoalho traseiro plano, que proporcionavam um aumento significativo no espaço interno, melhorando o conforto dos ocupantes. Esse é de tiozão, velho. Esse é de tiozão, não tem nem o que argumentar. Enfim, também foi nessa geração que a Honda acabou perdendo um pouco de sua, aura ou do purismo. E aí acabou introduzindo as versões híbridas. O Civic Hybrid, lançado em 2003, combinava um motor a combustão com um motor elétrico, atingindo uma impressionante marca de 29 km por litro. O design dessa geração era mais conservador, para não falar de tiozão, mas ainda preservava características modernas que mantinham o apelo visual do modelo. As linhas mais suaves e limpas traziam uma aparência elegante e funcional, enquanto a dirigibilidade foi aprimorada por meio de uma suspensão redesenhada, que oferecia maior conforto
e estabilidade, tanto em percursos urbanos quanto em rodovias. No mercado japonês, o Hybrid foi amplamente elogiado por seu impacto positivo no combate às emissões de CO2, recebendo diversos prêmios ambientais que destacaram o compromisso da Honda com a sustentabilidade. No resto do mundo, como na Europa, Brasil e Estados Unidos, o modelo foi oferecido nas versões LX, LXL e EX, equipados com motores de 1.7 litros que entregavam até 130 cavalos de potência. Nos Estados Unidos, o Civic dessa geração consolidou sua posição como um dos carros mais vendidos da década, com milhões de unidades comercializadas. Sua popularidade era alimentada pelo seu custo-benefício, baixa manutenção e capacidade de atender uma ampla variedade de perfis de motoristas, desde os que buscavam um veículo econômico até aqueles que priorizavam a agressividade e estabilidade nas pistas. Do ponto de vista técnico, essa geração apresentava um conjunto robusto e eficiente. O Civic também oferecia excelente espaço interno e conforto. Apesar de ter sido menos icônica do que as versões anteriores, o carro teve uma forte presença em competições amadoras com o Type R europeu, o EP3, muito utilizado em autocross e rally. Depois de mais de 30 anos de história, a Honda não imaginava que ainda assim o modelo poderia impressionar muitas pessoas, principalmente com o recém-lançamento de um carro híbrido. Esse aqui já melhorou e muito, quem nunca quis um desse, né? Mas eles queriam algo novo, capaz de agradar os que ainda faltavam agradar, abraçar ali todos os nichos de uma vez, agradar você aí mais relutante. Algo viria para se tornar a bala de prata da Honda. Para fazer isso acontecer, combinando design arrojado, eficiência energética e tecnologia de ponta para conquistar o mundo e se distanciar de uma vez por todas de todos os rivais. Um novo Civic. A oitava geração do Honda Civic, conhecida como New Civic, marcou uma verdadeira revolução no mercado de sedãs médios. Seu visual agora seria mais arrojado e futurista, com linhas modernas e ousadas. Rapidamente, o destacou entre os concorrentes. Um dos elementos mais icônicos desse modelo, lançado em 2006, foi o painel de instrumentos de 2 níveis, que dividia as informações entre velocímetro digital e conta-giros analógico, um conceito inédito em vários países de segundo e terceiro mundo. O grande destaque da linha foi o Civic SI, uma versão esportiva que conquistou os entusiastas de carros de alto desempenho. Equipado com o motor 2.0 i VTEC de 192 cavalos e acoplado a uma transmissão manual de 6 marchas, o Civic SI era ágil e extremamente potente. Além do design arrojado e do desempenho robusto, o modelo chamou a atenção por conta de sua versatilidade. Ele foi amplamente adotado em competições amadoras e eventos de tuning, incluindo também o BTCC. Além da versão 2.0, o modelo também foi equipado com motores 1.8 SOHC Flex que entregavam 140 cavalos. Suas dimensões eram generosas, com 4,52 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,70 metros. A versão SI alcançava uma velocidade máxima impressionante de 215 km por hora. Em termos de números de mercado, o Civic dessa geração foi um sucesso absoluto, com mais de 3 milhões de unidades comercializadas, sendo líder entre os sedãs em praticamente todos os lugares do mundo em que já estava presente em massa. Já a sua 9ª geração, lançada em 2011, trouxe apenas algumas mudanças estratégicas que equilibraram inovação e tradição, o que acabou envolvendo um recuo por parte da montadora no quesito esportividade. Diferente da ousadia de design do New Civic da 8ª geração, essa nova fase adotou um visual mais conservador, voltado para um público que valorizava linhas mais discretas e elegantes. Apesar disso, o modelo manteve suas características mais apreciadas, como confiabilidade, conforto e eficiência energética, que sempre foram marcas registradas do Civic. Uma das grandes novidades foi a evolução do painel de instrumentos de 2 níveis, que foi mantido, mas recebeu melhorias de materiais e layout, resultando em uma cabine mais sofisticada e agradável. Essa geração também incorporou novas tecnologias voltadas para a economia, e com o botão Econ, que ajustava os parâmetros do motor e do sistema de ar-condicionado para
melhorar o consumo. De novo no Brasil, a grande inovação foi a introdução do motor 2.0 Flex, que trouxe mais potência e eficiência ao modelo, chegando até 155 cavalos. Essa foi a primeira vez que o Civic ofereceu uma motorização no mercado brasileiro, e a novidade foi bem recebida pelos consumidores. O modelo também estava disponível com o motor 1.8 Flex, que entregava 140 cavalos, oferecendo uma opção mais balanceada e menos agressiva. Com dimensões maiores, ele garantia excelente espaço interno e conforto para os ocupantes. Embora o design inicial tenha recebido algumas críticas, principalmente nos Estados Unidos, a Honda respondeu rapidamente com uma reestilização em 2012, que trouxe melhorias no acabamento interno e nos materiais utilizados, elevando ainda mais a qualidade percebida do carro. Essa agilidade em atender às demandas do mercado reforçou o quanto a montadora estava disposta a investir para que mantivesse a reputação de uma marca atenta às necessidades de seus consumidores. Essa versão também foi marcante no Brasil e consolidou o Civic como líder de vendas no segmento de sedãs médios, superando até mesmo o Toyota Corolla, seu principal concorrente, pela primeira vez em muitos anos. Essa geração participou com o Type R das corridas do WTCC, disputando vitórias com Chevrolet e Citroën. A 10ª geração do carro japonês, lançado em 2015, representou um dos avanços mais significativos na longa história do modelo. Agora com um visual mais agressivo e moderno, o Civic tinha linhas arrojadas, o perfil aerodinâmico e presença marcante que o diferenciava de qualquer outro sedã médio da época. Uma das grandes inovações dessa geração foi a estreia do motor turbo no Civic. O motor 1.5L VTEC Turbo combinava alta potência com eficiência de combustível, atendendo tanto os entusiastas de desempenho quanto aos consumidores que ainda priorizavam economia. Esse avanço tecnológico reforçou a posição do Civic em unir o melhor dos dois mundos, desempenho e sustentabilidade. Essa versão do Civic foi comercializada em 4 principais versões: Sport, LXS, EXL e Touring. A versão Touring, que se tornou o destaque da linha, era equipado com o motor 1.5 litros turbo de 173 cavalos, além de trazer uma série de tecnologias de ponta. Entre as principais diferenças estavam os faróis Full LED, um sistema multimídia avançado e um acabamento interno de alto padrão, que oferecia sofisticação e um conforto que nenhum concorrente da mesma categoria oferecia. Outra inovação marcante foi a combinação inédita do motor turbo com a transmissão CVT, que proporcionava uma condução suave e eficiente. A atenção à tecnologia e à segurança também foi evidente com a inclusão do pacote Honda Sensing em algumas versões, trazendo recursos avançados como controle adaptativo de cruzeiro, frenagem automática e assistente de permanência em faixa. Nos Estados Unidos, a versão Type R quebrou diversos recordes nas pistas ao redor do mundo, tornando-se o carro de tração dianteira mais rápido a completar o circuito de Nürburgring em 2017. Sim, o Inferno Verde. E o seu tempo? 7 minutos e 44 segundos nas mais de 150 curvas do circuito sinuoso do Inferno Verde. Ele agora consolidava-se como uma lenda para os entusiastas de alta performance. Ele podia ser ao mesmo tempo um sedã confortável e um carro esportivo de altíssimo desempenho, tudo ao mesmo tempo. As opções de motorização incluíam um com 155 cavalos de potência e também o potente turbo de 173 cavalos. As transmissões disponíveis eram uma CVT e uma mais divertida manual de 6 marchas, exclusiva para a versão Sport. O modelo oferecia uma excelente estabilidade. A versão Touring alcançava uma velocidade máxima de 200 km por hora. Essa geração foi amplamente elogiada pela imprensa especializada e pelos consumidores, que o reconheceram como um dos sedãs médios mais completos e desejados do mercado. Nos Estados Unidos, o modelo recebeu o título de carro do ano pela renomada revista Motor Trend. A 11ª geração do Honda Civic, apresentada em 2021, simbolizava uma nova era para o modelo, marcada por um compromisso ainda maior com tecnologia híbrida. Essa versão recebeu mudanças significativas em comparação à anterior, abandonando as linhas agressivas para adotar um design refinado e minimalista. Foi nessa geração, em 2022, que conheceríamos o Honda Civic Hybrid e-HEV. Com sistema de propulsão híbrido avançado, o modelo combinava um motor de combustão de 2.0 litros com 2 motores elétricos, oferecendo uma potência combinada de 184 cavalos. Além disso, o modelo impressionava pela economia de combustível, alcançando médias urbanas de até 18,3 km por litro, números que posicionaram como uma das opções mais eficientes da categoria. Equipado com central multimídia e um painel de instrumentos digital, o Honda Civic Hybrid oferecia
uma interface moderna e intuitiva para o motorista. O modelo também contava com o pacote Honda Sensing, que elevava o padrão de segurança. Embora tenha se despedido de produção no território brasileiro, o Civic retornou ao Brasil como um modelo importado e posicionado no segmento premium, o que só reforçou o apelo do Civic como um veículo voltado para consumidores exigentes, dispostos a investir em um carro que combina performance, sustentabilidade e elegância. No cenário global, o Civic Type R dessa geração reafirmou sua supremacia nas pistas, estabelecendo novos recordes novamente no Inferno Verde em 2023 e também no circuito de Suzuka, equipado com o motor 2.0 turbo de 297 cavalos e um projeto aerodinâmico refinado, com dimensões mais amplas e proporcionando um espaço interno generoso e um nível de conforto superior. A transmissão CVT garantiu uma condução suave e eficiente, enquanto o sistema de regeneração de energia otimiza o consumo durante frenagens e desacelerações, reforçando seu caráter sustentável. Nas cidades, nas estradas ou nas pistas, o Civic acabou se tornando sinônimo de inovação, confiabilidade e paixão pela condução, levantando a bandeira do compromisso da Honda com excelência e evolução contínua. Podemos dizer que tudo deu certo, e tudo que a fabricante queria transmitir com o modelo, eles conseguiram. Com mais de 50 anos de história e mais de 30 milhões de unidades vendidas em 170 países, senhoras e senhores, o Honda Civic continua a ser um ícone global da indústria automotiva. E se você não entendeu o seu real propósito, bom, você também não entenderia sua real importância. Porém, nunca é tarde para reconhecê-lo, pois ele, junto de outros poucos carros, é um dos mais importantes da história. Só que com uma pequena diferença: ele é a prova de críticas. E a Honda é, diga-se de passagem, uma fazedora de carros à prova de críticas. Duvida? Que tal se a gente falasse do NSX, outro marco na história da Honda e que também teve as mãos mágicas de Ayrton Senna para fazer dele uma lenda e derrubar gigantes como Ferrari e outros super esportivos europeus nos anos 90. Bom, se liga no vídeo que já começou aí na sua tela. Te vejo já, em 5 segundos.